E aí, alunos, aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a explicação da ADE, a Avaliação Diagnóstica de Entrada de Língua Portuguesa, do 7º ano do ensino fundamental. Antes da gente começar, eu preciso fazer 3 observações rápidas e bem importantes. A primeira é que, por vocês ainda estarem no período de aplicação da prova, esse vídeo ele é apenas de explicação, ele não tem respostas. A segunda é que eu vou focar mais nas questões mesmo, não vou ler os textos para que o vídeo não fique muito longo, então daí você pode dar pause, ler o texto e depois dar play para continuar. A terceira é que essa prova ela tem 8 versões para cada ano série e obviamente eu não consigo gravar todas para o canal, então eu acabei tendo que escolher uma delas. Então, para padronizar, eu escolhi a prova 7 de todos os anos séries. Se vocês observarem no cantinho superior direito da prova, vai ter um código, né, um número que vai terminar ou com 1, ou com 2, ou com 3 e assim por diante. Então eu escolhi todas as provas que vão terminar com o número 7 para eu fazer aqui os vídeos para o canal. Dependendo de qual é o modelo da sua prova, ela pode ter uma ou outra questão diferente ou um pouquinho mais. Lembrando que o que muda de uma prova para outra são algumas questões, mas as habilidades elas não mudam, elas se mantêm nos 8 modelos de prova, então são basicamente as mesmas, independente de qual é a prova que você pegou. Então, o raciocínio, a lógica que você deve seguir, né, que você vai pegar nas questões desse vídeo, vai acabar sendo o mesmo, né, a mesma lógica que você vai seguir em outro modelo de prova. Ah, e se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha aqui na descrição, porque tem várias playlists com várias coisas que eu já gravei que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! 1. Qual é o fato que motivou essa história? A. A narradora afirmar que sabe soletrar muito bem. B. A narradora não ter vencido o concurso de soletrar. C. Juna dizer que as palavras ficaram mais difíceis. D. Juna falar que a narradora não é boa em soletrar. Aqui precisa ter cuidado porque coisas que estão nas alternativas, né, estão também no texto, mas não são a resposta correta. Porque o que ele pergunta aqui é o que foi que aconteceu que fez com que essa história começasse. Então, de todas as alternativas, qual é aquela que mostra algo que aconteceu e que fez com que toda a história começasse? Então, aqui nessa história a gente vê, né, que tem uma narradora que tá chateada, que está triste e que está aí falando com o irmão, né, sobre o que aconteceu, que ela ficou em 9º lugar no concurso de soletrar. Então, ela está assim chateada, decepcionada, porque ela não venceu o concurso de soletrar, o diálogo dela com o irmão acontece por causa disso, o fato dela estar chateada acontece também por causa disso, e etc. E o texto vai se desenrolar a partir disso, né? Então vocês precisam ficar atentos o que é que aconteceu que fez com que a história começasse, que fez com que a história acontecesse. 2. Nesse texto, no trecho, primeiro temos que limpá-los, a linguagem usada é comum em A. Bate-papos virtuais. B. Bilhetes de amigos. C. Certas regiões do país. Ou D. Livros didáticos. Então, ele quer saber o seguinte, essa linguagem que tem aqui nesse trecho, que é uma linguagem mais séria, mais formal, ela é comum, ela é bastante utilizada num bate-papo virtual, tipo, você utilizaria essa linguagem com um amigo no WhatsApp? Ou trocando bilhete com um amigo? Ou é uma linguagem que só usa em um lugar do país e em outro não? Ou é uma linguagem típica de livros didáticos, como um livro que você usaria para aprender uma determinada matéria na escola? Em que situação você veria uma linguagem como a desse trecho? 3. Nesse texto, a palavra cão foi escrita de maneira diferente para A. Indicar que o gato estava assustado. B. Mostrar que o gato estava gritando. C. Revelar que o gato estava dando uma ordem para o cão. D. Sugerir que o gato estava pedindo ajuda para o cão. Então aqui a gente tem, né, essa historinha em que o gato está falando: eu não queria fazer isso, mas eu só fazendo o que ele faz comigo para ele ver o quanto incomoda, perturba. Ele fala: vamos lá. Daí ele solta um berro, né, cão, tipo, grita e fica: nossa, mas ele nem ligou. E aí o cão responde de volta, gritando também que foi, né, e o gato assusta, tipo, mostrando tanto que ele fica incomodado quando o cão faz barulhos muito altos, né? Então, aqui nesse caso, vocês precisam dizer por que essa palavra cão, aqui nesse trechinho, né, está escrita dessa maneira, tipo, tudo em maiúscula, né, em negrito, em tamanho bem grande.
4. Esse texto é A. Um poema, B. Um trava-língua, C. Uma fábula, D. Uma peça de teatro. Dessa questão é bem tranquila, é só marcar que tipo de texto é esse. Poema é aquele texto escrito em versos, né, em estrofes, que vai ter rimas muitas vezes. Pode ser que não tenha rimas, mas geralmente tem. Trava-língua é aquele textinho que coloca palavras muito parecidas para a gente falar, para a gente ficar todo enrolado. Fábula é uma história que vai ter animais aí falantes, vai dar um ensinamento moral. E peça de teatro é um texto que é feito para ser encenado no teatro. Então é só marcar qual é aquele que indica que tipo de texto é esse. 5. Qual é o tema desse texto? A. A sociedade matriarcal das orcas. B. As orcas serem uma espécie de golfinho. C. O hábito de caça das orcas. D. Os clássicos do cinema sobre as orcas. Então aqui ele está perguntando qual é o tema, o assunto do texto. Precisam ter cuidado, porque tem alternativa aqui que vai estar no texto, mas que não é o tema. Então, vocês vão ver, né, que todas as alternativas, de alguma maneira ou outra, estão no texto, mas nem todas são no tema. Vocês precisam focar naquela que é o tema, que é o assunto. Então, leiam novamente o texto, vejam sobre o que ele mais fala, o que ele mais dá ênfase, e aí vocês encontram a alternativa correta que vai falar do tema, né, do assunto do texto. 6. De acordo com esse texto, o que as pessoas relacionam com boa sorte? A. As borboletas. B. As mariposas. C. Os mamíferos. D. Os vegetais. Então, aqui essa questão ela é uma questão de conhecimento explícito, né? A informação está escrita de maneira clara, direta no texto. Basicamente, é só ler que vocês encontram. Então, releiam aí o segundo parágrafo que vocês já encontram a resposta. 7. Qual é o assunto desse texto? A. As borboletas encontradas em casa. B. As bruxas dos contos de fadas. C. As características das mariposas. D. As diversas espécies de vegetais. Então, aqui essa questão quer saber o assunto, né, o tema do texto. Para isso, é só ler o texto e ver sobre o que ele mais está falando. Mais uma vez, fiquem atentos, porque nas alternativas vocês vão encontrar opções que estão no texto, mas que não são o tema, o assunto. Vocês precisam ver aqui sobre o que o texto mais fala. Então, percebam que o texto está falando aí sobre as mariposas, que são bichos incompreendidos, aí fala quantas espécies tem no mundo, como elas são, né? Questão dos hábitos dela, que são noturnos, que elas têm variedades de tamanho, como são as antenas, o papel na manutenção das espécies vegetais, como elas se alimentam e etc. Né? Então, baseado nisso, vocês conseguem encontrar qual é o assunto do texto. 8. Em qual trecho desse texto há uma marca própria da linguagem falada? A. Bom dia, seu síndico. B. Eu sou a Jéssica, nova moradora do 201. C. Eu vi que o condomínio proíbe cachorros. D. Pássaros são permitidos? Então, aqui vocês têm que encontrar a alternativa que mostra uma fala, né, um trecho que é típico da linguagem falada, que a gente usaria na fala no dia a dia, né, que não seria muito adequado para usar na escrita, e sim na fala, que é a marca da linguagem falada. Então, observem as alternativas que ele coloca aqui, vejam quais vocês poderiam encontrar mais facilmente, né, o tipo de linguagem em um texto escrito, em um livro didático, alguma coisa do tipo, e vejam qual tem uma marca típica da fala, na maneira de dizer, na maneira de cumprimentar, na maneira assim de se expressar. 9. Nesse texto, o eu lírico A. Deseja conhecer outros planetas. B. Pretende comprar uma casa nova. C. Sente saudades de sua infância. D. Tem muitos brinquedos. Então, aqui a gente tem um poema em que ele está falando, né, sobre a saudade que ele tinha e como ele fala a criança que ele era antes. Então, assim, ele está basicamente com aquele sentimento todo de nostalgia da infância, né, da criança que ele era, que ele queria poder voltar a ser aquela criança, né, viver aquela vida tranquila e etc. Então, baseado nisso, vocês precisam indicar, né, o que acontece nesse texto. 10. No último quadrinho desse texto, entende-se que A. A formiga foi atingida pelo raio. B. A formiga não gosta de correr na chuva. C. A formiga não sabe ver a hora no relógio. D. A formiga tem medo de chuva. Então, aqui a formiguinha está medindo, né, a distância que o raio caiu baseado no tempo, né, que ele demora ali no tempo do som, né. E aí, no finalzinho, a gente percebe que vai diminuindo, né, o tempo, então vai diminuindo a distância, e no final das contas ela fala 0 segundo, então, tipo, e a gente vê que no final virou a formiga, que era uma formiguinha, virou uma poeirinha, né, o raio caiu, a formiga virou uma poeirinha, então
ela diz 0 segundo, ou seja, consequentemente, o que aconteceu com essa formiga? O que aconteceu nessa tirinha? Onde é que esse raio caiu? Né? Então, baseado nisso, vocês precisam responder a alternativa que mostra o que a gente entende desse texto. 11. A informação principal desse texto é a ajuda de minhocas e micro-organismos na transformação do lixo em adubo. B. A forma de tratamento do esgoto para retirar parte das impurezas. C. A poluição dos mares e rios provocada pelo despejamento do esgoto. D. A utilização de elementos do esgoto para plantar mudas de espécies do cerrado. Então, aqui vocês precisam ler o texto, né, ver o que ele está falando. Né? Então, olha o título, esgoto para plantar. Aí, primeiro ele vai definir o esgoto, falar o que é esgoto, aí dizer, olha que ele fala aqui no finzinho do primeiro parágrafo, que os cientistas utilizaram, né, uma maneira de pegar elementos do esgoto para plantar mudas de espécies do cerrado, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, e aí depois ele vai começar a detalhar como isso é feito, né? Vai falar que antes de despejar o esgoto ele é tratado, retira uma parte das impurezas, aí sai o lodo. Aí com o lodo eles vão utilizar como fertilizante para as mudas, né? Passando pelo processo de compostagem e vermicompostagem, né? E assim por diante ele vai detalhando, né, como que eles vão utilizar esse lodo aí para ser um fertilizante aí para as mudas, né? Como que isso é utilizado no processo. Então, baseado nisso, vocês precisam encontrar a alternativa que mostra qual é a principal informação desse texto. Não basta ser uma informação que está no texto, tem que ser a principal informação, né? A que mais aparece. 12. Nesse texto, no trecho, ele precisa ser tratado, segundo parágrafo, o termo destacado refere-se a adubo, B, esgoto, C, lodo, D, rio. Para responder essa aqui, precisa voltar no texto e encontrar onde é que aparece esse trechinho. Então, tá aqui, ó, o trechinho que ele está perguntando. Ele precisa ser tratado. E ele quer saber a quem que essa palavrinha ele se refere. Então, para descobrir isso, eu preciso ler, né, tudo que está aí no contexto para conseguir localizar. Antes de despejar o esgoto em um rio, por exemplo, ele precisa ser tratado para retirar pelo menos uma parte das impurezas. Então, quem que precisa ser tratado? É isso que a questão quer saber. Né? Quem que precisa ser tratado? O adubo, o esgoto, o lodo ou o rio? Então, releiam aquele trecho que vocês conseguem localizar. 13. Nesse texto, o prefixo re na palavra reflorestamento, quinto parágrafo, foi usado para a. Apontar quantidade, b. Indicar excesso, c. Marcar repetição, d. Mostrar afastamento. Então, aqui a gente precisa analisar a palavra dividindo ela, né? Tirando assim, separando o re e o florestamento. Florestamento seria tipo florestar uma área, né? Encher ali de árvore, de plantas, etc., tornar um ambiente de floresta. E reflorestamento seria pegar um lugar que já foi uma floresta, que foi desmatado, etc., e que precisa ser reflorestado, precisa se tornar uma floresta de novo. Então, assim, o prefixo re aqui indica que eu vou pegar uma floresta, né, um ambiente de floresta que foi desmatado por algum motivo, que precisa surgir de novo, e vou fazer ele de novo, fazer com que aconteça de novo, né? Então, o que esse re está indicando? Uma quantidade, um excesso, uma repetição ou um afastamento? 14. Nesse texto, o trecho que apresenta uma marca da linguagem oral é a. Tô de cinto, b. Segurança é a parte mais importante da sua viagem, c. E sem o cinto de segurança ela não existe, d. Valorize sua vida. Então, aqui ele quer saber qual alternativa tem uma marca de linguagem oral, ou seja, uma marca de uma linguagem que a gente usaria na fala, no dia a dia. Então, exemplos de linguagem oral, por exemplo, se eu disser ela tá feliz, eu estou falando com a linguagem oral, a linguagem falada, né? Uma linguagem mais informal. Então, assim, numa linguagem mais formal, mais séria, eu deveria dizer ela está feliz. Na linguagem falada, eu vou abreviar, vai virar ela tá, né? Então, isso é só um exemplo, aí vocês precisam analisar as alternativas e ver qual é aquela que tem uma marca parecida. 15. Nesse texto, no trecho, assim que entrei fui aplaudida, há uma relação de a. Dúvida, b. Lugar, c. Modo, d. Tempo. Eu sugiro que vocês troquem aqui o trecho assim que por quando. Vai ficar mais fácil de visualizar. Então, vejam só. Quando entrei, fui aplaudida. É a mesma coisa, tem o mesmo sentido de assim que entrei, fui aplaudida. Mas se eu troco assim que por quando, vai ficar mais fácil de entender. Quando entrei, fui aplaudida,
Na palavrinha quando, o que eu estou indicando? Né, que a pessoa está em dúvida, o lugar em que algo aconteceu, o modo como aconteceu ou o tempo, né, quando ali alguma coisa aconteceu. 16. Esse texto é A, um conto, B, um diário, C, uma notícia, D, uma piada. Então, aqui ele quer saber que tipo de texto é esse, né? Ele está falando sobre esse gato que mora nos Estados Unidos, é o mais velho do mundo, né? Então, vai falar o nome dele, com quem ele mora, etc. Enfim, e ele quer saber que tipo de texto é esse. Então, vou comentar rapidamente sobre cada um dos tipos e vocês vão ver em qual que esse se encaixa. Conta uma história fictícia, inventada, com personagens que são criados, inventados, que não são reais. Diário é aquele textinho que eu vou falar sobre experiências da minha vida, o que aconteceu no meu dia, o que aconteceu na minha semana, etc. Notícia é um texto com o objetivo de dar informações para o leitor sobre determinadas coisas, determinadas pessoas, de um determinado lugar. E piada é aquele texto só com o objetivo de me fazer rir. Então, baseado nisso, vocês encontram qual é que descreve, né, que tipo de texto é esse. 17. Nesse texto, a plantinha A está sofrendo com a poluição, B foi abandonada pela menina, C não entende a fala da menina, D não gosta de ficar sozinha. Então, para entender esse texto, vocês precisam observar tudo, não apenas o que está escrito, mas tudo assim mesmo, tipo o desenho, né, toda a linguagem não verbal. A menininha está falando, olá, que saudade da minha plantinha. O que ela diria se pudesse falar? E aí a plantinha está pensando, socorro, né? Mas se eu analisar só isso, fica meio complicado, eu tenho que ver o que está por trás. Então percebam que a menina está deitada ali, né? E ao fundo eu tenho uma fábrica, uma indústria com uma chaminé soltando muita fumaça, né? Um ambiente que está bem poluído. E como é que a plantinha está se sentindo, né, diante disso tudo? Então, basicamente, vocês precisam analisar a fala da menina, sobretudo o pensamento da plantinha e o ambiente, né? Onde que essa plantinha está, o que eu tenho nesse cenário, o que eu tenho desenhado aí atrás. 18. Nesse texto, no trecho, os dois eram verdes, os dois viviam saltando, o narrador apresenta A caracterização do lugar, B, a descrição das personagens, C, a fala das personagens, D, a passagem do tempo. Então, percebam que aqui, né, esse trechinho está nas linhas 3 e 4. Então, quando a gente vê, ele está falando, né, do Sebastião e Danilo, que eram dois grilos no caso. Dois grilos não, perdão. Um era um sapo e o outro era um grilo. Então ele fala, no resto do mundo os sapos comem grilo, o grilo foge do sapo, mas que os dois viviam muito bem, né? Então eles eram amigos com muitas coisas em comum, os dois eram verdes, viviam saltando. Ele vai continuar definindo, dando características, né? Descrevendo, falando como que eram esses dois personagens, que eram o Sebastião e o Danilo. Vai falar que eles gostavam de plantas, de folhas largas, viviam na beira da mesma lagoa, adoravam cantar à noite, etc. Então, diante disso, aqui ele quer saber, né? Nesse trechinho, os dois eram verdes, os dois viviam saltando. O que o narrador está fazendo? Ele está descrevendo, caracterizando o lugar em que eles viviam, ele está descrevendo as personagens, né? No caso, os dois. Ele está colocando uma fala dos dois ou ele está mostrando uma passagem de tempo? 19. De acordo com esse texto, a palavra anteon tem o mesmo sentido de A, demorado, B, importante, C, novo, D, ultrapassado. Então aqui a gente percebe, né, que a personagem ela está falando que a modéstia é uma coisa anteontem. E daí, esse negócio de modéstia é tão anteontem, né? Então ela está falando aí dessa forma mais afetada, que a modéstia não está com nada, que a modéstia é uma coisa que ficou para trás, que tipo não importa, que não compensa ser modesto. Então, diante disso tudo, o que a palavra anteontem vai ter, né, de sentido? Vai indicar, então, que a modéstia é uma coisa demorada, importante, nova ou ultrapassada. Qual é o sentido nesse contexto dessa palavra anteontem? 20. O assunto desse texto é A. Como surge um arco-íris no céu. B. Doenças causadas pelos raios de sol. C. Problemas causados pela chuva. D. Significado das cores do arco-íris. Então aqui a gente tem um textinho em que ele pergunta por que o arco-íris aparece quando há sol e chuva? E aí ele vai explicar, né, que quando chove e faz sol ao mesmo tempo, os raios atravessam as gotas de água, e aí as gotas de chuva decompõem a luz branca, e assim se forma o arco-íris. Então ele está mostrando o processo, né, de formação aí do arco-íris. Então, baseado nisso, qual que é o assunto do texto, né? Então, vocês precisam indicar a alternativa que mostram o assunto desse texto.
21. Nesse texto, as formas verbais escolha, coloque e acenda indicam A. Alerta, B. Conselho, C. Desejo, D. Orientação. Então, aqui a gente tem, né, esses verbos indicando como a pessoa vai fazer, né, explicando, orientando, indicando para a pessoa como que ela vai fazer para ter esse arco-íris, digamos, artificial, né? Tipo uma experiência para fazer um arco-íris ali com um copo de água, uma folha de papel em branco e uma lanterna. Então a pessoa tem que escolher um lugar com pouca claridade, colocar o papel na frente do copo e acender a lanterna. Então, diante disso, o que essas três palavras estão indicando? Que o texto está dando um alerta para a pessoa, está dando um conselho, está mostrando um desejo de algo ou está orientando como fazer uma determinada coisa. 22. No trecho, geralmente ele dura poucos minutos, o termo em destaque substitui A. Arco-íris, B. Caminho, C. Céu, D. Sol. Para responder essa questão, tem que voltar no texto. Então, observem, né? Eu localizei aqui o trechinho que ele pede. Geralmente, ele dura poucos minutos. A questão quer saber a quem que essa palavrinha aí ele está se referindo. Ele quem? Quem que dura poucos minutos? Então, relendo, vendo o contexto, vendo o que vem antes, a gente consegue descobrir, né? Então, ele fala, quando observar um arco-íris no céu, lembre-se que ele é raro, aproveite o visual, porque geralmente ele dura poucos minutos. Então, quem que dura poucos minutos? É o arco-íris, o caminho, o céu ou o sol? 23. Nesse texto, a repetição da expressão há pouco tempo atrás sugere mudanças. A. Definitivas. B. Difíceis. C. Organizadas. D. Rápidas. Então, percebam que aqui ele repete, né, essa expressão há pouco tempo atrás, né, no comecinho da primeira, depois na segunda estrofe. E vejam que dentro do poema ele está falando que pouco tempo atrás tinha uma padaria. E aí, de repente, não tem mais. Pronto, não tem mais. Aí ele fala, há pouco tempo atrás tinha uma casa. E aí, de repente, pronto, não tem mais. Tinha uma farmácia, tinha uma quitanda, e aí, pronto, não tem mais. E depois, na última estrofe, ele fala que a cidade destrói, constrói, reconstrói, que você tem, de repente, uma árvore, um bosque, e aí, de repente, pronto, você não tem mais. Então, a gente percebe que é um poema que está falando sobre mudanças que ocorrem aí na cidade e que ocorrem, assim, de uma maneira que é um piscar, sabe? É um estalo, você tem e aí de repente você não tem mais. Então ele quer saber, esse trecho há pouco tempo atrás, o que ele indica? Que essas mudanças são definitivas, tipo aconteceu e pronto, acabou, nunca mais vai mudar. São mudanças difíceis, são mudanças organizadas ou são mudanças rápidas, que acontecem com rapidez. 24. Qual trecho apresenta a informação principal desse texto? A. O pequeno Rian é o primeiro bebê do ano no município do Rio de Janeiro. B. Os dois nasceram em anos diferentes no Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na Zona Norte. C. Ela chegou ao hospital às 23h10, já em trabalho de parto, e foi levada para o centro obstétrico. D. Os dois são o terceiro e o quarto filhos do casal que mora em Bangu. Então, aqui, para responder essa, vocês precisam ver qual é a principal informação do texto. Então, as outras informações, elas estão no texto, mas não são a principal. Tem que achar a alternativa que mostra a principal informação. Para isso, vocês podem se focar, por exemplo, no título. O que o título está falando? Que gêmeos nascem em anos diferentes no Rio de Janeiro. Ou seja, no que o texto vai focar? No fato de que os gêmeos nasceram cada um em um ano. Então, um nasceu ali, tipo, no finzinho de um ano, que foi ali quase dando, né, a meia-noite, e o outro nasceu meia-noite e um. E, consequentemente, por isso, cada um nasceu em um ano. Aí vocês precisam achar a alternativa que vai marcar essa informação principal do texto, né, que cada um nasceu em um ano por conta ali da virada do ano. 25. A história começa quando o personagem A. fecha o negócio com o boiadeiro. B. Pega as moedas que começaram a cair da árvore. C. Sai bem cedo para ganhar a vida. D. Troca a nota de dinheiro por moedas de vintém. Então, basicamente, ele quer saber qual é o comecinho da história, né? Quando que a história começa? O que acontece no comecinho da história? É só reler aí o comecinho do primeiro parágrafo que vocês encontram daí a alternativa correta. 26. De acordo com esse texto, Malazarte encontrou o boiadeiro A. Na estrada, B. Na mercearia, C. No pomar, D. No sítio. Então aqui é mais uma questão, né, de informação explícita, a informação está no texto, é só vocês relerem o trechinho ali que ele fala, né, que o boiadeiro aparece. Então, quando ele vai falar que o boiadeiro aparece dentro ali daquele contexto, ele já vai dizer, né, onde é que foi esse encontro.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar também o canal. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Me fala aqui nos comentários o que você achou. É isso, até a próxima e tchau, tchau!